Boa tarde, meus amores. Vamos iniciar nossa aula de ciências. Hoje nós iremos falar sobre os seres vivos e os seres não vivos. Aqui nós temos algumas imagens representando esses dois tipos de seres que nós iremos estudar hoje. Nós vamos começar olhando essas duas imagens aqui, que nós vemos que são de ambientes diferentes, com animais diferentes e com estruturas diferentes. Nós vemos algas marinhas, vemos a água, os peixes, a onça, a cobra, vemos plantas, vemos de tudo um pouco, né? E esses locais diferentes são chamados de ecossistemas. O ecossistema representa o conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço. Esses ecossistemas estão divididos em ecossistemas terrestres, que são representados pelas florestas, desertos e montanhas, ou seja, onde nós vivemos, onde nós andamos, e os ecossistemas aquáticos, que são os ambientes de água doce, como lagos, mangues, rios, além dos ambientes marinhos, como os mares e os oceanos. Então, vamos conferir um pouco sobre o que é esses ecossistemas. Esse ecossistema, ele apresenta tanto os seres vivos, como também elementos não vivos ou seres não vivos. Esses seres vivos são como o ser humano, o cavalo, o cachorro, o peixe, as plantas. E ele tem um ciclo vital, ou seja, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Esses seres se interagem entre si, ou seja, eles se conversam. Um animal vê o outro, vai até ele, e eles dependem de outros seres e de elementos não vivos, que são esses aqui apresentados, os elementos não vivos, que são o ar, a água, o solo, as rochas e a temperatura. São alguns elementos que são necessários para a nossa vida, são tão importantes quanto os seres vivos, né? Sem eles nós não conseguiríamos sobreviver. Porém, eles não têm vida, não têm esse ciclo vital. Por isso, ele não é um elemento vivo, não é um ser vivo. Então, diante disso, agora é a vez de vocês realizarem esse desafio. Escrevam o nome de 4 seres vivos e de 4 seres que não têm vida, ou seja, 4 seres que não são vivos. E aí vocês irão escrever no caderno de vocês e depois enviar a foto, tá bom? E aí nós temos uma pergunta. O que será que difere um ser vivo daquilo que existe no ambiente e não é vivo? Os seres vivos têm células, se movimentam, comem, respiram e apresentam um ciclo de vida, ou seja, como a tia falou, eles nascem, crescem, se reproduzem, ou seja, eles têm filhotes e depois morrem. E todas essas características os faz diferentes dos seres que não têm vida, como por exemplo a carteira, a mesa, o caderno, nada disso tem vida, né? A água, a areia, a terra, o sol e o ar não têm vida, mas eles são fundamentais, são elementos fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos. Por isso, ele tem tanta importância quanto os outros também. Nós devemos cuidar bem deles. Então, recapitulando, nós temos aqui as diferenças entre ser vivo e ser não vivo. O ser vivo tem um ciclo de vida, nasce, cresce e morre, precisa de alimento, precisa de água, respira, por exemplo, os animais, as plantas e os micro-organismos. Já os seres não vivos não têm ciclo de vida, não se alimentam, não precisam de água, não respiram, como por exemplo, as pedras, a areia, as nuvens, as paredes, porém todos juntos formam o nosso ambiente. Todos eles fazem parte do nosso ecossistema e são importantes para a vida, tá bom? Então, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, perguntem à tia. Estou aguardando o desafio de vocês, viu? Da lista de animais vivos, de seres vivos e de seres não vivos.